eu sempre fui um cara que acompanhava a política de longe, era o cara que criticava quando errava, elogiava quando acertava, famoso isentão, né? Minha família tem um jornal aqui em Americana, é um jornal tradicional, nasceu na época do Estado Novo, na época de Getúlio, onde o contexto era que não existia mídias independentes. Então, você tinha enorme dificuldade em criticar o governo. Meu avô escrevia, ele mandava artigos na mídia estatal, só que não eram publicados. Então, com essa dificuldade, ele falou, por que eu não abro meu próprio jornal? Então, ele começou, na época era tipografia, era um modelo muito rudimentar de se fazer jornal. Era impresso letra por letra, era muito complicado. Mas ele começou junto com os irmãos Mantovani aqui, e foi sempre um jornal combativo, né? Escrevia, por muito tempo, os artigos dele influenciavam as decisões da cidade. Hoje nós temos 2 rádios também, e conforme eu fui crescendo, eu fui pegando gosto pela política, me informava sobre política municipal, pouca coisa sobre política federal, era muito menos ideológico do que é hoje, né? O papo de ideologia esquerda-direita é um papo, acho que, muito moderno. Foi desaflorando mais quando o Bolsonaro surgiu, na época do impeachment da Dilma. Eu fui me interessando mais até que chegou um momento que eu abandonei, falei, quer saber, chega, não quero saber disso, é muito estresse. Teve uma época que era um prefeito bem sem vergonha, que o jornal batia de frente, inclusive o prefeito foi cassado e teve um mandado de prisão expedido, e depois eu abandonei. Daqui a pouco começou a surgir impeachment da Dilma. Eu trabalhava lá na época que o MBL passou por Americana, na caminhada de São Paulo até Brasília, e eu falei, cara, esses caras estão fazendo um negócio diferente, eles estão conseguindo chamar atenção, né, é um negócio legal. Eles acamparam, eu falei, pô, hoje inclusive eu me arrependo, né, de não ter participado daquela marcha. Eu falei, puta, se eu participasse disso seria uma puta história legal pra contar pros meus filhos, pros meus netos um dia, né. Mas enfim, aí eu comecei a acompanhar o MBL daquela época, Kim Kataguiri, o finado Fernando Holliday, né, que hoje é um bolsonarista zero ela, a gente tá vendo aí essa palhaçada que ele tá fazendo. E aí comecei a acompanhar o MBL, gostei pra caramba, sempre se mantendo coerente, até que em 2019 eles começaram a bater no Bolsonaro. Eu falei, cara, eu fui na mesma onda, eles começaram a me conquistar ali. Foi numa época que o Novo começou a pender pro bolsonarismo, eu também era novista, né, contribuía com uma mensalidade lá, sei lá, R$35. Quando eles penderam pra essa barca bolsonarista, eu falei, bom, eles já não me representam mais, vou pegar esse dinheiro aqui, vou cancelar e vou começar a passar pro MBL. Então eu comecei a mandar um dinheiro pro MBL lá, pouca coisa, só que era do cara que ficava reclamando no WhatsApp, discutindo com amigos, falando, mas isso não sei o que. Só que até que chegou um ponto que um amigo meu falou, cara, o que você vai mudar na sua realidade, na sua sociedade, discutindo com nós aqui no WhatsApp? Isso foi no começo de 2024. E eu falei, caralho, esse cara tá certo, né? E aí em 2024 teve a campanha do Rafael Macris aqui, em julho de 2024, que aí veio o Arthur, veio o Kim, veio o Renan, veio todo mundo. Eu não tava tão cracudo na bolha do MBL. Falei, quer saber? Eu vou lá, fui. E ali os caras me conquistaram de vez. Eu falei, esses caras são inteligentes, eles estão há 10 anos sendo coerentes, sendo corretos, éticos. Óbvio que existe um erro ou outro, como os áudios do Arthur, isso foi um erro bobo, porque assim, todo mundo tá sujeito a cometer, não é um erro de desvio ético, né? Eu falei, cara, se eu quero fazer uma diferença, se eu quero botar a mão na massa, botar a pele a jogo, eu tenho que começar de algum lugar. E a partir dali eu comecei a militar, comecei a me aprofundar, a estudar. E aí, em novembro, eu entrei na academia. A academia demorou para ser efetivada, mas em novembro eu já estava na Academia MBL. E aí começou e foi um negócio meio que natural, né? Eu entrei como espartano, para quem não sabe, espartano é o cara que é de bastidores, né? E aí surgiu esse papo do IPTU em Americana. É aí que começa o negócio. Eu vi que saiu no jornal, ninguém falando, é um assunto polêmico, só que não estava dando a polêmica necessária. Pô, o prefeito quis aumentar 20% de um ano pro outro. Aí eu falei, pô, ninguém tá falando, velho. Aí eu falei, quer saber? Foda-se, eu vou falar. Peguei a câmera lá na Câmara dos Vereadores, cheguei lá, vi, não teve discussão. Os vereadores simplesmente liberaram a pauta, votaram, não explicaram as suas votações, não argumentaram, não teve. Eu falei, cara, isso não é possível. Eles são a última barreira que impede que a prefeitura tome decisões desse tipo para proteger a população, e eles simplesmente tomam, não nos explicam, né? Eu falei, cara, isso tá errado, né? Tá errado. Porque assim, se tivesse sentido, eles poderiam ao menos explicar as questões técnicas. Mas não, eles pegaram, votaram, são 18 vereadores americanos. 16 a favor, 2 de oposição contra. Uma delas é a professora Juliana, que é do PT, então ela é oposição, né? E aí eu falei, caramba, que coisa estranha. Eu peguei a câmera e falei, pessoal, votaram, não sei o que, fiz aquele vídeo, postei e começou a rodar nos grupos de WhatsApp, né? Começou a rodar nos grupos de WhatsApp, as pessoas vinham falar comigo. Eu cheguei no banco e falei, cara, acabei de ver um vídeo seu aqui falando de PTU. Eu falei, pô, que legal, né? E aí eu tinha uma certa vergonha, um certo medo de aparecer. Mas aí depois que apareceu foi natural. Bom, agora eu já assumi esse papel, já virei, entre aspas, um agente político, estou influenciando uma opinião ou outra, e eu gostei. Saiu uma notícia lá num portal, Chapa Branca, que apoia o prefeito, falando que a MBL de Rafael Macris aposta um novo nome americano, que era Guilherme Edon. Óbvio que era só uma opinião deles, porque o MBL não aposta em mim, o MBL não tem esse contrato formal comigo, eu sou um mero aluno da academia, fazendo o papel de um cidadão, que é cobrar. E aí, passou, fiz uma campanha legal de uma semana, porque tinha uma segunda votação, bastante gente. A segunda votação a Câmara Municipal lotou, e mesmo assim passou. Eu
comecei a pensar, cara, qual que é o sentido de passar um aumento de 20% sem conseguir explicar? Todo tipo de argumento foi dado. Ah, porque a tabela da cidade está defasada. Ah, porque não sei o quê. Primeiro, para a tabela da cidade estar defasada, você tem que comparar com alguém. Você vai comparar com quem? Você vai comparar com São Paulo, com Campinas, com Indaiatuba. Cada cidade tem a sua realidade. Cada cidade tem o seu nível de urbanização, o seu nível de favelização, enfim. A Americana tem a sua realidade. E ano passado a gente terminou no azul. Qual que é o sentido de aumentar 20%? Se você quer tirar a defasagem, por que você não pode aumentar inflação mais 1%, inflação mais 1%, ano após ano, a longo prazo você vai conseguir tirar essa defasagem? Porque de um ano para o outro, as custas da lomba da população. E qual que é o sentido disso? Aí eu fui parar para ver. Junto dessa proposta de aumentar 20% do IPTU, mais duas propostas foram enviadas pela prefeitura. Só para resumir, onde o objetivo final era fazer caixa para 2026. E aí você pensa, o que tem em 2026? Eleições. Aí você fala, tá, tem eleição. E a Americana tal, precisa eleger um deputado para trazer emenda. Emenda vai comprar base, reformar a praça para ganhar voto. Aí eu lembro de uma entrevista que o prefeito eleito deu. Assim que ele foi reeleito aqui com 78% dos votos. Muita coisa. Uma cidade conservadora, né? Aquele conservador fake, Deus, pátria, família, enfim, do conservador do Valdemar. Aí ele foi reeleito nas bases bolsonaristas e a primeira entrevista que ele deu, ele falou o seguinte: a Americana irá trabalhar para eleger um deputado na próxima eleição. Aí beleza, eu guardei isso. E aí eu comecei a notar o filho dele aparecendo em inauguração de praça, inauguração de quadra, todo tipo de publicação, de não sei o quê, e o filho dele aparecendo mais que o prefeito. E aí, qual que é a moral da história? O prefeito aumentou, fez caixa, vai despejar um monte de dinheiro para reformar a praça pública, para asfaltar aquele asfalto ruim que em 2 meses tá tudo esfarelento, para aparecer, para eleger o filho dele deputado. Então o cara se elege às custas de um populismo barato, que é o Bolsonaro, prometendo ser diferente e combater a esquerda, combater os problemas do Brasil, mas ele se elege numa base patrimonialista que é a cara do centrão. E no final das contas, é um dos maiores problemas brasileiros. Qual que é a sua pauta? Como que você vai mudar o Brasil cometendo os mesmos erros que o patrimonialismo brasileiro comete? Então, eu acho um absurdo, foi aí que eu comecei a aparecer, falar e vamos pra cima, é isso.